Ser líder na produção de eventos online exige muita responsabilidade, desde curadoria de conteúdos, organização, marketing, até a entrega da melhor experiência possível para o público. Mas aqui no TD a gente tem a honra de acreditar em cada projeto. E o resultado é esse que você está acompanhando durante o TD Web Conference. Mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e a consagração de ser um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você quer o mesmo para sua empresa, manda um e-mail aí para contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, vou estar aqui com vocês nessas conversas todas aí com esse povo que foi convidado para falar para vocês e trazer bastante insights. A conversa de agora é com o Diego Cidade, ele é CEO e cofundador da Academia do Universitário, uma empresa que tem como objetivo aí introduzir a nova geração no mercado de trabalho. Ele está fazendo umas coisas muito legais e é o que a gente vai conversar agora. Antes de tudo, obrigado por falar conosco, Diego. Eu que agradeço, Igor, e espero de verdade poder estar contribuindo para vocês e trazer essa visão de millennial, geração Z para essa galera. Perfeito. Bom, o Diego tem 23 anos, ele é top voice do LinkedIn já, tá? Quem quiser seguir ele no LinkedIn, tá aqui do lado os links, né? Tanto o LinkedIn dele quanto o meu, o chat também para fazer perguntas e também o canal do Telegram do Transformação Digital, que lá a gente está sempre compartilhando mais conteúdo com vocês também. Bom, para a gente começar essa conversa, Diego, tem um dado aqui que é surpreendente, assim, só 9,2% dos universitários do Brasil fazem estágio. E acho que muita empresa confunde também o estagiário com mão de obra barata, né? Como é que você vê isso? Assim? Como que você trabalha para poder combater isso também? Cara, então, isso é muito esforço de conteúdo gerado, né? Digamos assim, eu tenho que gerar bastante conteúdo para nutrir a galera, para mostrar que, de fato, a inovação, a formação de líderes começa de baixo, né? Então, assim, todo o nosso posicionamento de marca, todo o nosso posicionamento de processo seletivo, que a gente faz o processo seletivo de ponta a ponta, é batendo nessa tecla que esse universitário não é só uma mão de obra barata, ele é muito mais do que isso, se ele for bem olhado, né? Se tiver um bom onboarding, se tiver um bom contato com eles. Mas, assim, tá sendo bem legal os números que a gente está trazendo, mas, de fato, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz a ponte ao contrário, para mostrar e valorizar o universitário que ele pode ir muito além, que ele não vai ser subvalorizado, que é aí que a gente entrega conteúdo para eles também, para capacitá-los. Então a gente tem que nutrir os dois pontos. Cara, outro dia eu estava vendo uma entrevista de emprego, estava numa empresa e na mesa do lado estava rolando entrevista de emprego assim. A entrevista estava praticamente ao contrário. O estagiário perguntando, o candidato a estágio perguntando tudo sobre a empresa pro cara, querendo entender se a empresa tem os valores que ele tem, querendo entender se ele estava entrando no lugar legal. Eu achei fenomenal isso, assim. Você tem percebido o jovem se ligando muito nisso também hoje? Sim, acho que esse já nem é mais futuro, é o presente, onde realmente o jovem entrevista o entrevistador, né? Então ele realmente quer ver se o propósito dele está alinhado com o da empresa, os valores, e com isso ele vai entrar para botar a mão na massa e ele vai vestir a camisa de fato. Mas isso aí é realidade, é muito comum, e a gente fala para os universitários fazerem isso na entrevista. Galera, entrevista é muito bem para você entender se aquilo realmente faz sentido para você. Exato, na Academia do Universitário vocês trabalham isso com o candidato, né? Vocês fazem com que ele se sinta cada vez mais empoderado, vocês dão treinamento para ele também, para ele ser um estagiário já preparado para entrar no lugar. Como que funciona isso? A gente chama de super estagiário, né? Quem passa pela nossa trilha de aprendizagem. Então, durante o processo, a gente vai fazer um match de perfil, só para alinhar propósito, alinhar expectativas. E aí, quem passa nesse match vai para a trilha. E ali a gente capacita a galera com as principais habilidades do século XXI. Onde a gente fala de feedback, comunicação não violenta, a gente já fala de metas, entrega ferramentas que o mercado de trabalho pede. Então, a gente realmente faz esse match e já vai entrelaçando para mostrar toda a realidade. Não só a gente traz vídeos, entrevistas que a gente faz com a empresa para poder mostrar lá, para a empresa falar como é que ela enxerga aquele universitário lá, qual vai ser o dia a dia dela lá, tudo isso. E como que as empresas estão enxergando esse novo método de contratação, assim? Porque é mais trabalho também pro lado de lá, né? Ela tem que fazer o vídeo aí do onboarding, ela tem que conversar, abrir muito as portas da empresa, quando o método tradicional talvez não vislumbra tanto isso. Então, a gente
praticamente faz tudo, então a Ah, empresa tem menos trabalho, a gente faz de ponta a ponta. O trabalho que ela tem com a gente é fazer parte desse employer branding, de fato, de entregar transparência, porque esse é o presente, é o futuro. Então, se você não for visível, as pessoas não vão querer ir até você mais. uhum, A gente está falando da galera totalmente digital, a sim. gente está aqui no meio digital. Basicamente, a gente acredita muito nisso, que a empresa tem que parar de ser low profile nesse sentido, pelo menos as nossas, os clientes ideais ali. Uhum, Joga ele para ser mais high, para aparecer, para ser visível, e a gente faz tudo, ele tem pouco trabalho e o fit vem muito mais alinhado. aham, O match vem muito mais perfeito, porque a gente não está jogando uma coisa confidencial, uma coisa que não é transparente. E a gente, como milênio, a gente preza muito por transparência. uhum. Então, no final das contas, a gente só dá um empurrãozinho para a empresa fazer o que ela já deveria estar fazendo se ela quer ser bem vista nesse mercado digital. E na outra ponta, como que o estagiário pode entrar na empresa e mostrar valor também depois que ele foi selecionado? Acho que com todo esse onboarding, acho que já entregam muito conteúdo para ele também, muita... Sim. Ensina o cara a pensar, na verdade, né? A pensar dentro do ambiente Sim, corporativo. Então, como que ele pode mostrar isso também depois que ele entra? a gente fala que a gente dá a primeira chance para o jovem empreender, que é empreender na sua carreira. Uhum, Então, a gente valoriza muito o empreendedorismo. Então, durante o processo da entrada dele, a gente tem uma participação no onboarding dele, onde uhum, ele pode trazer os desafios vividos. Então, a gente se preocupa, de fato, de entender se ele está performando e se ele realmente está entregando aquilo que foi feito no match, com as entrevistas. Então, assim, o ponto é esse. A gente ainda faz o acompanhamento, a gente não pega, entrega e fala assim, não, agora beleza, tá aham. top, e cada um faz o teu. Não, a gente faz a participação, então a gente sempre está preocupado nessa entrega dele também, na performance e produtividade do Super Stag. Uhum. Agora, uma outra questão assim, né, das empresas, que a gente vê acontecer hoje ainda, né? A empresa travar muito o estagiário, às vezes o estagiário quer fazer alguma coisa a mais, mas, porra, não é para você. É, Sim. tem um pouco disso também, né? Como destravar isso nas empresas? O que o executivo precisa fazer para conseguir tirar o melhor proveito desse estagiário que entrou ali com todo o pique, já tem todo esse fit que você está falando? Como aproveitar isso da melhor maneira? Essa é uma das maiores missões que a gente tem, né? Esse relacionamento com os gestores. Tem algumas empresas bem grandes que a gente enfrenta que tem relações diferentes, cada gestor pensa de uma forma diferente. Uhum, Então, a gente tem que entrar muito numa missão junto com o RH da empresa para poder entender a visão daquele gestor e tentar trazer para uma realidade mais flexível frente ao Superstag. Não é fácil, mas eu falo muito que a gente tem que apresentar isso com números, né? Então tem que pegar estagiários, super estagiários que conseguiram, tiveram autonomia, com a autonomia eles entregaram resultados e mostrar isso para a galera. uhum, E esse tem um dado que eu falo que 70% dos universitários querem exercer a criatividade dentro das empresas e simplesmente as empresas não deixam. uhum. Então, então é uma luta diária, digamos É, assim. desperdiçando talento ali, né? E eu acho que o pior ainda Sim, é quando a empresa faz isso, ela pegou um processo desses aí que tem um fit perfeito, tem um match completo, e além de tudo, no processo de estágio, ela ainda está exigindo 1000 qualificações pro cara que a faculdade não entrega, e além não disso, ela chega e entrega. bloqueia até o básico pro cara fazer, né? Então, assim, é um Sim. contrassenso total. Não, isso é um ponto chave, né? De tipo, pede um monte de coisa, a pessoa até tem ali, mas está ali para aprender, de fato, esse é um ponto que a gente bate também muito na tecla. E aí depois ele trava e não tem muita explicação, né? Uhum, Tipo assim, é porque eu ainda não tenho confiança em você e é isso, e fica por isso mesmo. uhum, E a gente bate, tipo, cara, o principal ponto dos millennials é que eles precisam enxergar que eles estão evoluindo. uhum, E isso quer dizer que não é que eles precisam de feedbacks diários, semanais. Eles precisam entender que o trabalho que ele está fazendo está sendo tá evoluindo, uhum. está gerando resultado para a empresa de alguma forma. Se o gestor conseguir passar isso, cara, eu tenho certeza que a galera vai performar mais, vai ser mais produtiva e vai vestir mais a camisa das empresas. Ele se sentiu útil pro negócio em si, né? Sim, sim. Não só aprender por aprender, É. tô no estágio, tem que aprender, mas tipo, porra, eu, como jovem, já consegui ver o impacto que eu tô fazendo aqui na empresa, sabe? Uhum. Esse é o principal, a chave do milênio.
Agora falando um pouquinho do lado do estagiário também, assim, o cara não tem experiência, né? Ele está na faculdade, às vezes nos primeiros períodos, e não sabe nem o que pôr no currículo, né? Como que ele pode convencer o outro lado de que ele é a pessoa ideal? Assim, eu acho que tem a parte do diploma, da formação tradicional, mas tem a questão de soft skills também, que ele pode aproveitar para colocar ali no diploma, né? No currículo, quer dizer. No currículo. Sim, sim. Não só, claro, valorizar os soft skills, mas sempre tentar procurar alguma coisa que ele possa fazer como empresa júnior, trabalho voluntário, ENACs, essas atividades acadêmicas que já tipo, geram baita valor, você já tem contato com o mercado, isso é bem legal. Valorizar pontos de contato com as empresas, tipo assim, cara, tá começando, pô, começa a estudar mais sobre LinkedIn, entrar no LinkedIn, olhar sobre o gestor, interagir, gerar conteúdo próprio. E um outro ponto que poucas pessoas falam, que se você fez alguma atividade, seja de esporte, Uhum. coloca no currículo. Principalmente você que tem pouca experiência, colocar no currículo já mostra que você teve disciplina, resiliência, sou faixa preta de alguma coisa. Cara, isso é irado, sabe? O recrutador vai valorizar isso. Uhum. Mas acho que esses pontos são uns tópicos bem legais para currículo. Eu já vi até uma coisa do tipo, putz, fala que se ajuda na sua casa, fala que se ajuda seus pais e sua mãe, mostra que você é comprometido com alguma coisa. Acho que as pessoas Sim. criam muito também, né? Maneiras de preencher, escrever alguma coisa no currículo. Mas também tem que tomar cuidado para não escrever tanta coisa assim também, que às vezes não faz sentido. Claro, claro. Sim. Não, isso eu concordo bastante. Mas é muito nessa pegada de o que você faz, então, que pode ser linkado com um soft skill, alguma demanda Uhum. do mercado ou daquela empresa, né? E também o que eu falo é, tipo assim, realmente, se você quer entrar em determinadas empresas, monta um currículo estratégico só para aquela empresa, Uhum. pensando nos valores Isso. dela, pensando e fazer um link com você. E aí isso é lindo e o recrutador fica apaixonado, porque ele vê um É, monte de coisa padronizada. é. Ele vê uma coisa mais destinada para a empresa dele e fala, opa, legal, ele se esforçou, ele quer alguma coisa aqui. Não, faz toda a diferença. A cartinha de apresentação, quando você fala que você já estudou sobre a empresa, que você entende que a empresa faz, tudo isso faz muita diferença, né? A gente tá do Demais, outro lado, cara, demais. você bate o olho e você fala, não, esse cara eu quero conversar. Não, com certeza. Mesmo, tipo, cara, o cara faz um curso diferente ali do que eu esperava, mas, pô, ele se esforçou, fez Exato, aquilo, vem. Eu, tipo, deixa eu conhecer esse cara, deixa eu conhecer essa exato. pessoa. Cara, tudo isso que a Então, gente está falando aqui surgiu de uma dor sua, né? Você foi estagiário, como é que foi? Você participou de vários processos seletivos e aí bem recebia um monte caótico. de não, aí depois você foi procurar cursos também para poder evoluir, porque as vagas de estágio ficam pedindo coisas que a faculdade não entrega, aí era tudo muito caro para o Sim. estagiário, aí você entrou no estágio, você foi demitido e resolveu criar a academia do universitário. Resumindo, foi isso, não? Como é que Exato. foi a história? Resumindo, foi isso. Eu fazia economia numa faculdade pública aqui do Rio de Janeiro. Assim que eu entendi que a empresa júnior ia me trazer benefícios, eu busquei entrar na empresa júnior. A gente estava até passando por um perrengue aqui em casa, eu e minha mãe, mas ela segurou a barra, mesmo um salário atrasado, falou, filho, pode ir, vai na empresa júnior. Fui para a empresa júnior, fiquei 2 anos lá, trabalhando de graça, para quem não Uhum. sabe, é sem fins lucrativos. Só que todos os cursos gratuitos que eu poderia ir, eu ia, todas as palestras eu ia, então comecei a pegar bastante conhecimento ali de graça. Toquei projeto, fiquei 1 ano como vice-presidente, mas teve um momento que eu falei, preciso de um estágio, acho que já estou preparado ali, e aí começou, não, Diego, você não tem os requisitos, não, É, Diego, você não está alinhado com a vaga, não. E aí eu fiquei, cara, desesperado, porque tudo que era relacionado à economia, as coisas de empresa júnior, consultoria e tal, eu tomei não. uhum. E até que eu achei uma vaga que eu passei para a área de saúde. Eu me candidatei para uma vaga de marketing, mas o meu currículo era um pouco diferente. O cara me chamou e aí eu entrei na área de saúde, numa área de consultório de medicina integrativa. Uhum. E lá dentro eu atendia atletas de elite, executivos como você, empreendedores, donos de startup. E eu falei, porra, bem legal, fiquei apaixonado por isso. Comecei a fazer tudo. Uhum. Eu era um estagiário que ganhava bem acima da média porque eu fazia coisa pra dedéu. Uhum. Muito nessa perspectiva de, digamos, de super estagiário. Não necessariamente, porra, tem que fazer muito, mas trabalhar pra dedéu igual eu trabalhava, mas realmente de entregar, de vestir a camisa ali. Até que eu fui demitido por um erro de CRM, um erro bobo Putz. até. Ele acordou com o pé esquerdo, assim. E nem... Eu tenho minhas controvérsias contra esse erro aí. E, cara, quando ele falou assim, quando eu chegar aí, tu vai embora. Nesse nível. Ele é um querido meu, assim, mas ele é bem, bem engraçado. Aí, É. tipo,
quando eu chegar aí, você vai embora. E eu cheguei para um cara que eu botei lá dentro na época, que ele era o meu presidente na empresa júnior. Eu consegui colocá-lo no processo seletivo e ele performou lá e ele passou. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu acho que ele tá me dando a chance de empreender. Esse é o momento. Eu juntava dinheiro e eu toquei. Aí eu conheci um outro Você cara juntava que dinheiro como começou estagiário, comigo. com a bolsa do estágio. Juntava. Pô, disciplina. Tinha que juntar. Isso vale pro currículo. Não, é disciplina e visão de educação financeira, né? Que pouca gente fala sobre. E aí começou a nascer a U muito no propósito de democratizar o acesso que eu não tive, né? Porque quando eu buscava me capacitar, cara, é tudo caro, tudo fora do meu bolso de universitário. Eu não tinha dinheiro. E eu não tinha estágio para pagar esses cursos. Então eu entrei num loop, né? E aí a gente começou a democratizar o acesso, trazendo cursos de liderança, cursos de relacionados soft skill e hard skill para dentro da universidade por R$50, R$30. E levava para dentro da universidade e enchia a turma, e era mó legal. E aí foi desenvolvendo até a U se tornar o que é hoje. E a gente é um parceiro estratégico de formação de talentos. Mas como que você desenvolveu o processo? Assim, beleza, teve a ideia de montar a U, e aí imagino que você tenha que... Você mergulhou no mercado, foi buscando outros mentores, outras pessoas para poder desenvolver até a metodologia que você criou também, né? Sim. Então, o que acontece é que uns 4 meses de vida da U, surgiu um processo seletivo para ser acelerado na fábrica de startups, que é uma aceleradora que veio de Portugal e está na Macau, China. E ele era a primeira turma no Brasil, eles estavam chegando. Eu falei, pô, vou ver o que é isso, me candidatei. Pum, passei com seus 22 anos ali, 21 anos. Passei, fui acelerado com... Não, faz pouquinho, né? 2 anos. Fui acelerado por 3 meses com, 50 empreendedores. Desses 50 empreendedores, eram 60 empreendedores, 50 startups. Desses 60, das 50 startups, eu fiquei entre as 10 para fazer o Demo Day, para fazer o pitch final, para fazer o discurso, apresentar U para investidor e tal. Fui selecionado, apresentei. Lá eu comecei a minha primeira relação com o meu atual investidor. Isso em 2018, em julho ali. Durante esse momento da fábrica, eu comecei a evoluir para EAD, comecei a fazer testes de MVP, de tudo que a gente sabe de startup e ouve falar. Foi tudo isso que eu aprendi lá e comecei a executar. Aí eu tive mentoria, eu conheci investidor, eu conheci donos de empresa, conheci um monte de coisa bem legal e começou a mostrar o mundo que eu falei, calma que os universitários eles precisam saber o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. E aí começou já a gerar conteúdo, entrar muito forte no LinkedIn, essas coisas. Pum, conheci o investidor, continuei incubado pela WeWork, eu sou incubado pela WeWork ainda, pelo Work Labs, e foi evoluindo. O projeto foi evoluindo, eu fui conseguindo mais autoridade, fui conseguindo mais alunos, até que no meio do ano, no final do ano, de 2018, eu passei pelo meu primeiro round de investimento, e aí a U começou a se tornar B2B. Até então a gente era B2C, a gente vendia para universitário, mas eu acabava vendendo para maior dor também, querendo ou não, mesmo que fazia muito barato. Cara, o cara não tem dinheiro, nem todo mundo tem dinheiro ali. A gente olhou para o B2B. O B2B, a empresa, vai enxergar valor, já estava enxergando. Tipo, a gente vai conseguir capacitar o universitário de uma forma que a empresa vai bancar, mas no final das contas, a empresa paga isso e tem um retorno muito maior de ROI, que o super estagiário vai vir para performar para Dedéu lá dentro. E a gente começou a fazer processo seletivo, a gente conseguiu validar isso um pouquinho em 2019, em 2018, no finalzinho assim, funcionou. Pô, vamos tentar rodar esse modelo? Aí começou a mesma metodologia, MVP, desenhar um canvasinhos mais sobre como a gente vai fazer essa formação de talentos, e foi evoluindo gradativamente, mas o ponto-chave foi ser acelerado. Para mim foi muito importante, por uma aceleradora de Portugal e tal, e continuar sendo incubado no Labs, que eu continuo tendo workshop, mentoria. E aí eu comecei a entrar num patamar de estar muito conectado com as pessoas, de um ajudar o outro, de conhecer startups que estão um pouquinho à frente de mim, pegar aquilo e executar. Tem muita execução, muita mão na massa, muita validação, muito erro e muito acerto também. Claro. Entendeu? Bom, foi um processo super interessante, assim, e quando você começou a focar mais no B2B, acho que você começou a entender também as dores do outro lado, né? Começou da sua dor, mas começou a entender a dor do outro lado também. O que você diria para as pessoas que vão contratar
e precisam fazer as entrevistas. Que perguntas elas devem fazer numa entrevista para o estagiário, por exemplo? Como que você acha que é a entrevista ideal? E pior que eu não tenho uma entrevista ideal. A gente tem um lequezinho de perguntas que a gente indica para a galera fazer, mas a gente, inclusive, não participa das entrevistas, a gente dá às pessoas porque a gente acredita muito que a gente não pode enviesar. Mas como eu faço entrevista? Eu faço a entrevista, e a gente indica até fazer isso, entregando, sendo transparente ao máximo, qual é o nosso momento atual, nosso roadmap. E aí, nisso, eu já vou falando assim, cara, eu vou falando, você pode me perguntando, e vamos enxergar como você vai se encaixando aqui para a gente poder definir muito bem os seus papéis frente ao que existe. E aí eu vou trocando. Eu pergunto sobre faculdade, sobre vida pessoal. Eu tento entender se a pessoa tem namorado, uma namorada, como é que é na família. Eu sempre vou entendendo para poder realmente extrair ao máximo como essa pessoa é no dia a dia, quem vai influenciá-la. Se tem uma namorada, o que a tua namorada faz? Pô, tem como tu me falar e tal? Eu vou puxando alguns gatilhos importantes, porque, por exemplo, a gente tem um super stag que tem uma namorada, cara, super engajada, que trabalha muito, que, tipo, gosta muito do que faz. Eu falo, cara, essa pessoa vai influenciar muito bem ele. Óbvio. E aí eu vou tentando entender bem o lado da pessoa em si do que só o que ela quer fazer. Eu gosto muito de fazer isso. Não, tipo, cara, vamos entender mais sobre você e você entender mais sobre mim, porque, no meu caso, como startup, a AU é muito da minha cultura. Então, me entende bem e vê se isso aqui faz sentido para você, porque consequentemente, o teu dia a dia e tal vão vir dos meus valores, que a gente vai montando isso junto e a gente vai definindo a cultura. Então, eu sou máximo transparente, eu indico muito para as empresas serem máximas transparentes. Cara, tem que estar com pepino? Entrega o pepino, esse cara vai te ajudar a resolver isso. Tá com os desafios aqui, você enxerga ela aqui, e principalmente para os millennials, já seja transparente se você vai conseguir efetivá-lo ou não. Isso, cara, isso é uma relação muito boa. Se você não tem previsão de efetivá-lo, cara, fala isso para ele, mas fala que ele vai crescer baseado nos resultados dele e tudo mais. Acho que é muito, muito nessa concepção de entender profundamente a pessoa, o ecossistema que ela vive, e aí voo. A gente, dentro do nosso briefing, já tem muitas perguntas legais. Então, quando ele vai entrevistá-lo, ele já tem um briefing completo de perguntas como: se você não precisasse de dinheiro, o que você faria ou seria? Quais são as suas inspirações de pessoas hoje? Essas perguntas a gente começa a extrair, porque a gente vê as qualidades nas pessoas muito com o nosso olhar. Então, é baseado nas nossas qualidades que a gente tem ou que a gente quer desenvolver. Claro. Então, é muito, muito nessa virtude de fazer perguntas, mas não totalmente relacionadas ao negócio, sim a inspirações, aspirações, desafios, dia a dia, essas coisas. E, Diego, da outra vez a gente estava conversando, assim, eu comentei alguma coisa do tipo, não, porque vocês, millennials, como fazer para o millennial querer seguir carreira na empresa, alguma coisa nesse sentido. Aí você falou, pô, vocês baby boomers aí ficam achando da gente que a gente não é comprometido, que a gente não quer seguir carreira, e não, pelo contrário, a gente quer sim. Como que você vê essas questões geracionais hoje? Muita gente ainda categoriza pessoas por gerações, sim, mas eu acho que hoje é muito mais comportamental, né? Tipo, eu me vejo muito mais millennial do que baby boomer, sim, do que, sei lá, qual que é a minha geração. Porque, eu tenho um mentor que não fica rotulando isso. Ele realmente, cara, eu falo assim, cara, se depender de mim, eu sou mais millennial, frente ao que a gente fala, e de conexão, de propósito e tal. Então, eu acho também legal não rotular, eu acho bem interessante. E muitas pessoas acham que chegam para mim e falam, mas essa galera não vai ficar muito tempo aqui, né? Eu falei, cara, depende de você. Porque o que acontece? A gente faz perguntas e vai fazendo pesquisas para essa galera e pergunta de fato, galera, o que vocês acham? Faz sentido seguir carreira nessa empresa aqui ou não? E, cara, um monte de gente fala que sim. Eles ainda têm essa visão de realmente construir uma carreira, de ter uma estabilidade. Não é uma estabilidade de servidor público, mas é uma estabilidade de tipo empresa, de tipo assim, cara, vou estar crescendo, vou estar evoluindo degrau a degrau. A galera curte isso muito. Agora, também não vou negar que a nossa geração é uma geração bem multidisciplinar e bem multiprojetos, digamos assim. Então, é um cara que vai estar na tua empresa, mas ele vai estar sendo voluntário numa ONG e ele pode pegar uns freelas às vezes.
Esse é o ponto. Você tem que estar claro que isso vai rolar e já rola. Principalmente vagas de, sei lá, vamos pegar design, marketing e tal, isso já era muito mais enraizado. Sim. Isso provavelmente vai passar para outras áreas também. Isso vai acontecer. Só que o cara, ele não necessariamente ele vai querer ficar pulando de empresa para empresa, de galho em galho. Só se ele chegar a um ponto que ele falar assim, essa empresa não está trazendo mais desafios para mim, eu acho que cheguei a um ponto que eu preciso evoluir e aqui não está dando mais. Então, beleza, não fecha a porta, mas trava e passa para outra. Que eu tô vendo isso acontecer com diretor executivo, gente de 40 anos, Sim. que tá chegando para mim falando, cara, virei investidor anjo e tô procurando outras empresas para entrar e tal, porque cheguei no momento lá que eu vi que eu já cresci o suficiente, não é só mais por dinheiro, já tenho dinheiro, e eu preciso evoluir e sentir que eu tô fazendo parte, que eu tô engajando a galera. É isso. E o cara, digamos assim, é baby mover ali, é geração X e tal, mas ele não se vê mais ligado àquilo, sabe? Não, perfeito. Assim, tem dois casos. Na verdade, um caso nesse evento, que é o Marcos Matias, ele é presidente da Schneider, ele entrou lá como estagiário. E tem um caso clássico também, que é o do Rodrigo Galvão, da Oracle, que o cara tem ele é mais novo que eu, ele tem 37 anos, eu acho, 38. Entrou como estagiário também, virou presidente. Irado. Mas exatamente por isso, assim, ele fala que o legal é que a empresa mudou, né? A empresa foi oferecendo para ele também várias coisas diferentes. E por isso ele continuou se interessando ali, que tem muito a ver com o que você falou, do propósito e da pessoa se sentir engajada em novos projetos e coisas diferentes. Acho que passa muito por aí também, né? Com certeza. Não, isso é legal. E esses exemplos grandes que dão motivação e a galera fala, opa, então eu tenho que olhar bem para um estagiário, né? O cara é o futuro presidente, o cara eu tô formando líder. E ao mesmo tempo, claro, não é fácil, mas o RH ele tem que ter uma visão muito mais estratégica de, tipo assim, como eu vou pegando as pessoas, entregando desafios, entregando oportunidades para elas crescerem aqui dentro e aumentando esse grau aí de engajamento, de hierarquização. Enfim. Perfeito. Bom, Diego, para quem quiser conhecer mais sobre a Academia do Universitário, quais os caminhos? Nosso site é academiadouniversitario.com.br. Tudo nosso é Academia do Universitário, ainda bem. Então, Instagram, Facebook e tudo mais. E tanto quanto o meu LinkedIn, essas coisas, é Diego Cidade. Então, o meu Instagram é Diego Cidade, meu LinkedIn é Diego Cidade. Então, eu tô com um SEO bem posicionado. Boa. Então, é só procurar direitinho que acha. Bom, pelo menos os LinkedIns estão aqui do lado, tanto do Diego quanto o meu. Também tem o chat para fazer perguntas e tem também o canal do Telegram do Transformação Digital. A gente está conversando mais sobre isso por lá. Diego, muito obrigado pela conversa, foi ótimo, adorei, valeu demais. Eu que agradeço, e se a galera tiver dúvida, alguma coisa quiser me chamar, pode ficar à vontade, estou super aberto e conta comigo. Obrigadão. Perfeito. Valeu, cara, obrigado. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.